Bom, então, a gente vai então começar com o 37 hoje. A gente vai passar bem rápido no 38 e 39. E aí a gente entra no 40 até o 42, que vai ser bem rápido. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco como que ele vai funcionar, tá bom? Então vamos olhar para o 37. O 37, então, seria o último capítulo do oitavo bloco que fala sobre a restauração, a esperança e a restauração de Israel e de Jerusalém. Então é muito importante a gente entender que essa palavra, né? Essa palavra ela está vindo como? Ela está vindo no momento onde Ezequiel ele está dentro do exílio, ele está junto com as pessoas cativas dentro do exílio. E ele então ele recebe essa palavra do Senhor. Vamos ler de 1 ao 15, que eu acho que é o texto inteiro para a gente entender. Ele diz assim: Vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos estavam cobertos de tendões de carne e depois de pele, mas não havia neles espírito. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize, diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E falei e fiz a palavra do Senhor. Amém. Então, o que acontece aqui, né? No meio do exílio, o Ezequiel ele teve uma visão de Deus. Deus trouxe o Ezequiel para dentro de um vale de ossos. Imagina um monte de montanha e o vale é aquela depressão entre as montanhas. E ali estavam um monte de ossos, mas não eram simplesmente ossos, mas eram ossos secos. Eram ossos que não tinha mais como restaurar vida, sabe? Não é um osso fresquinho, né? Que acabou de aparecer, não. Eram ossos secos, né? Então esses ossos eles estavam realmente mortos. Eu quero que você entenda o quê? Isso aqui é uma analogia, né? Isso aqui é uma metáfora. Ele está usando esses ossos para que a gente possa entender uma verdade nas nossas vidas sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho da salvação, sobre o Espírito Santo, sobre o reavivamento que Deus pode trazer em nosso meio, né? Então, quando a gente olha para esse vale, aqui no capítulo 37, a gente precisa entender o quê?
Deus ele olha para esses ossos e ele fala pro profeta, olha para esses ossos. E Deus fala pro profeta, você acha que eles podem voltar a viver? Né? É interessante a gente pensar nisso, né? Deus faz essa pergunta, você acha que esses ossos poderão tornar a viver? Né? E acho que é uma coisa que eu falei para vocês, se não me engano, antes de ontem, eu falei para vocês, nós nunca podemos perder a esperança que Deus pode transformar a vida de alguém. Nós não podemos perder essa esperança. E é por isso que Deus faz essa pergunta para Ezequiel. Ezequiel, olha para esses ossos secos. Você acha que eles podem ter vida? E assim, logicamente, racionalmente, a gente olha para algumas pessoas e a gente fala assim: essa pessoa não tem a menor condição de ser transformada pelo poder de Deus. Às vezes eu olho, assim, a gente olha para as nossas vidas, a gente olha para como a gente era no passado, e talvez muitas vezes a gente fala assim, meu, como que Deus conseguiu trazer um ser miserável igual eu para estar aqui buscando a Deus e conhecendo das verdades absolutas do Senhor e entendendo a salvação que Ele tem para mim. Você entende o que eu estou falando, pessoal? Então, quando Deus ele faz essa pergunta pro profeta, ele está falando, de uma certa maneira, ele está falando assim, pessoal, presta atenção, eu posso transformar qualquer coisa, eu posso transformar qualquer pessoa, eu posso fazer milagres para que essa pessoa se converta e conheça o Senhor Jesus. Mas presta atenção no que eu quero falar agora para vocês. Não é a sua vontade que vai ser satisfeita, mas a vontade de Deus. Então, assim, a gente não pode usar um texto desse e falar assim, pô, Deus, você não falou que ia transformar tal pessoa e a tal pessoa ainda não foi transformada? Você disse que é poderoso para transformar osso seco em gente e você ainda não transformou? Ou talvez aquela pessoa morreu sem ser transformada? Então, assim, mais uma vez, né, pessoal? Quem é o barro para dar ordem no oleiro? Né? Então, assim, a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder de vista que a gente está falando com um Deus santo, santo, santo. A gente não pode perder de vista que Ele é soberano, criador sobre todas as coisas. E que Ele sabe o que é melhor para todo mundo. Só que eu vejo que muitas vezes o nosso sentimento egoísta, ele quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Tem que ser assim, porque senão eu vou me prejudicar. Tem que ser assim, porque senão essa pessoa, se essa pessoa não for para o céu, então eu também não quero ir para o céu, né? Puxa, se você pensar assim, pessoal, desculpa de falar, mas você vai queimar no inferno também. Por quê? Porque a gente precisa saber temer ao Senhor, confiar no Senhor, depositar nossa confiança no Senhor, que Ele tem o melhor. A gente vai entender todas as coisas no futuro. Hoje a gente não entende tudo porque nós somos extremamente limitados. Mas eu não quero, o que eu quero trazer com tudo isso é o seguinte: nunca perca a esperança de que Deus pode transformar qualquer pessoa. E eu não estou falando isso só fora da igreja não, pessoal. Eu não estou falando isso só fora da igreja não. Porque dentro da igreja tem muita gente que precisa ser transformada. Inclusive eu. Eu fico pensando assim, puxa, eu preciso ser transformado. Tem tantas áreas na nossa vida. A nossa vida é tipo um casarão cheio de quarto, né? E a gente fala, ó, Deus, entra aí na nossa casa. Mas tem uns 2 quartos ali, Deus, que é melhor você não entrar não. Deixa que eu resolvo. Deixa que esses quartos eu resolvo. E tem tantos quartos da nossa vida que a gente ainda não abriu para que Deus pudesse entrar e fazer a organizar do jeito que Ele quer. Por quê? Porque a gente fala, não, Deus, essa aqui pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu tenho conhecimento, eu resolvo essa parte, Deus, fica tranquilo, né? Mas dentro de nós tem muitas coisas que precisam ser transformadas, né? Então, o profeta olhou para esses ossos secos e Deus fez essa pergunta e Deus falou assim, e o profeta falou assim: ó, soberano Senhor, se você está falando, tu sabes. Se você está falando, então eu vou fazer. E é interessante a atitude do profeta nesse momento, porque racionalmente ele acreditava que aquilo não era possível.
Racionalmente, ele tinha certeza que aqueles ossos estavam mortos e que eles nunca iam ter vida de novo. Racionalmente, o profeta estava olhando aqueles ossos e ele estava falando assim: não tem medicamento, não tem tratamento humano suficiente para salvar e para trazer aquilo ali de volta à vida. Mas ele falou assim: mas já que é o Senhor que está falando, então eu vou. Nós temos uma situação muito parecida com essa, quando Jesus chama os seus discípulos lá na pesca maravilhosa, não é verdade? Eles eram pescadores profissionais, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Jesus Cristo fala: ô seus pescadores, joga a rede aí no lado fundo. Primeiro, o lado fundo é mais difícil de pegar peixe. Segundo, não se pegava peixe durante o dia, tinha que jogar a rede durante a noite para ela passar horas lá armazenando os peixes. E terceiro, os caras eram profissionais e esse tal de Jesus que apareceu aí na praia nem é pescador, nunca vi ele pescar. E aí ele vai falar para mim jogar a rede no mar, no lado fundo, né? Então, assim, eu acredito assim que dois evangelhos, eles relatam uma coisa muito simples, né? Jesus mandou eles jogar a rede, os caras jogaram e pegaram o peixe. Mas assim, tem um texto que é o de Lucas, que ele fala assim, que Jesus, antes de falar isso, o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando o povo de Deus a viver o reino de Deus. E porque Jesus estava ensinando o reino de Deus, aí depois de tudo isso, Jesus falou assim, tanto é que você lembra que estava uma multidão seguindo Jesus, e Jesus pediu um barco emprestado para ele se afastar um pouquinho, para ele poder falar com as pessoas, né? E aí dentro desse barco Jesus falou: galera, joga a rede aí que vocês vão pegar um monte de peixe. Aí o que o Pedro fala nesse momento? Ele fala assim: olha, ele chama Jesus de mestre, ele fala assim: mestre, já que é você que está falando, eu vou obedecer. Mas se fosse outro que não, se eu não tivesse ouvido todos os ensinamentos que você está ensinando o povo até agora, eu não ia lançar. Mas já que é você que está falando para eu lançar, e ele chamou ele de mestre, de professor, eu vou lançar. E ele lançou. E depois que o Pedro viu aquela quantidade de peixe, o que aconteceu? O Pedro se ajoelhou diante de Jesus e ele não chamou Jesus de mestre, chamou Jesus de Senhor. Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus diz para ele o quê? Eu farei de você pescador de homens. Não mais pescador de peixes, pescador de homens. Ou seja, então, de uma certa maneira, nós estamos vendo aqui um chamado do profeta. O profeta está sendo chamado por Deus. Deus está falando, profeta, você acredita que esses ossos podem voltar a ter vida? E o profeta está falando assim: olha, soberano Senhor, eu confio no Senhor. O que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. O profeta está aceitando um trabalho, uma incumbência, uma tarefa, uma missão de profetizar. E aí o profeta vai lá nos ossos e começa a profetizar. O que o profeta profetizava? O profeta ele está profetizando aqui a restauração de Israel. Ele está profetizando que Deus vai dar o espírito dele para o povo dele. Ele está profetizando a verdadeira salvação espiritual das pessoas. Ele está profetizando a ressurreição de uma nação. Ele está profetizando a regeneração espiritual de pessoas mortas espiritualmente na idolatria dos deuses falsos. E aí o profeta, então, ele começa a profetizar. E aí quando ele começa a falar com esses ossos, a gente ouve aquele som de chacoalho, né? Começa a fazer uns barulhinhos de osso batendo em osso. E aí um osso começa a bater em osso, aí forma tendão, e em volta do tendão forma músculo, em volta do músculo forma pele, e aí eles começam a se levantar como se fossem pessoas. Mas é uma coisa muito interessante, porque o texto diz assim, que o versículo 8, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia neles o quê? Não havia neles o quê? O espírito. Havia carne, havia tendão, havia uma pessoa sendo regenerada fisicamente,
mas espiritualmente essas pessoas ainda estavam mortas. Era como zumbi. Você já viu zumbi? Filme de zumbi? É aqueles caras que já morreram, mas sei lá, eles acordam e quer comer o cérebro dos outros. Meu, esse pessoal tem uma imaginação tão fértil, tão besta. Eu fico impressionado com isso. Só que até essas criações aí malucas, né, ajudam a gente a entender. Porque o que é um zumbi? Zumbi é um cara que já morreu, mas que está andando e fazendo um monte de coisa automática. Você entende, pessoal? As pessoas não entendem por que elas comem tanto. Sabe por quê? Porque elas não têm espírito, elas estão vivendo automaticamente. Tem gente que trabalha, de repente ela para e fala assim, nossa, por que eu estou trabalhando tanto? Porque você apertou o botão do automático e você está vivendo por viver. Você não tem a razão de viver, você não tem o verdadeiro motivo do porquê que você faz tudo isso. E aí chega num estágio da sua vida que você fala assim, nossa, por que eu fiz tudo isso? Por que eu investi nas pessoas? Por que eu dei aula? Por que eu trabalhei tanto? Por que eu... Puxa vida, por que tudo isso? Aí as pessoas percebem que existe um vazio dentro do coração delas. Por quê? Porque elas são pessoas, elas têm carne, elas têm mente, elas têm alma, elas têm sentimento, mas elas não têm a coisa essencial da vida que é o quê? O espírito. E aí Deus, ele fala assim, no versículo 9. A seguir Deus disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, sopre o vento dentro dele, desses mortos, para que vivam. Eles já não eram, presta atenção, eu vou falar uma coisa esquisita. Eles já não eram ossos secos, agora eles eram pessoas mortas. Eles eram pessoas que existiam, que viviam, que respiravam, que trabalhavam, que brincavam no final de semana, que iam para a praia no domingo, que iam fazer as suas coisas, mas que ainda estavam mortos. Pessoal, abre comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 está falando de algo extremamente espiritual. Não é físico, é espiritual. Então, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então o que o texto de Efésios está falando para a gente? Está falando para nós que nós, antes de conhecer a Jesus Cristo, nós tínhamos corpo, nós tínhamos as nossas habilidades, nós tínhamos a nossa inteligência, nós tínhamos nossas emoções, nossos sentimentos, nós casamos, nós temos amigos, nós fizemos faculdade, estudamos, nós conseguimos um emprego, trabalhamos, ganhamos dinheiro, perdemos todo o dinheiro, ficamos em dívida, voltamos a ter um pouquinho de dinheiro. Né? Mas aí o que acontece? Tudo isso pode acontecer, mas lá dentro do seu espírito, se você não tem o Espírito Santo de Deus, você está morto. É isso que a palavra de Deus está falando para a gente em Ezequiel. Profetiza para eles, beleza, houve uma restauração parcial, mas ainda não houve uma restauração completa. E aí do versículo 9 em diante, ele fala, profetiza ao Espírito. E aí o versículo 10 diz, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, e era um enorme exército. Aí sim, pessoal, aí sim. Aí sim, o Espírito Santo de Deus entrou no coração das pessoas e as pessoas experimentaram o que a gente chama de plenitude de vida. O que é plenitude? É quando você enche tudo. Plenitude é uma coisa completa. Plenitude é uma coisa integral.
Você alcança uma satisfação integral na sua vida quando você reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor. É difícil até de explicar isso, pessoal. Tem gente que sabe quando Deus entra no coração, mas não sabe explicar e não está entendendo todas as coisas ainda. Tem uma menina nesse rally que entregou a vida dela para Jesus, e eu conversei com ela, ela fala assim, "Ô, pastor, eu não entendo o que aconteceu comigo. Eu só sei que quando eu fiz aquela oração, eu me senti tão leve, mas eu senti tão leve, eu senti que não tinha mais peso na minha vida. Eu me senti feliz, eu me senti contente, eu me senti completa." Eu falei, isso é conversão. Porque você abriu o teu coração e o Espírito Santo entrou na sua vida. Você entende, pessoal? Aqui nesse texto nós temos várias coisas importantes para a gente pensar. Nós precisamos pensar do nosso trabalho, da nossa missão em profetizar para os ossos secos. Em profetizar não só para os ossos secos uma verdade racional que vai trazer ossos secos para transformar em pessoas, mas nós temos também que pregar uma mensagem espiritual. Nós temos que pregar uma mensagem que vem carregada da unção, da presença de Deus nas nossas vidas, ao ponto de que, muito mais do que a racionalidade das palavras, o próprio Deus, através de nós, traga vida para aqueles que estão ouvindo a palavra pregada. Por isso que não adianta só falar bem para ser um pregador. O pregador não adianta só falar bem. Eu conheço pregadores super eloquentes que falam palavras difíceis, que falam assim um monte de palavra difícil, sabe? E eu olho e fico admirado com a classe e o conhecimento gramatical de concordância verbal e nominal que esses caras pregam. Assim, é um negócio fantástico. Mas eu não sinto tanta unção quanto um carinha simples que prega de uma forma clara e que aquilo vem e impacta meu coração. Você entende? Eu gosto muito de ouvir a pregação de um cara chamado Andy Stanley nos Estados Unidos. Já chegaram para esse Andy Stanley falando assim, olha, a tua pregação não é boa. Eu falei, por que a pregação não é boa? Não, porque você não traz a complexidade da teologia dentro da sua pregação. E aí esse Andy Stanley ele falou assim, olha, eu prefiro ser claro e simples para que as pessoas entendam a palavra de Deus do que falar bonito e maravilhosamente para eu receber elogio humano. Eu achei isso fantástico. Eu falei, puxa Deus, eu quero ser assim também. Eu quero falar de uma forma simples, mas que as pessoas entendam. Eu quero falar de uma forma direta, sem ficar enrolando muito. Para que enrolar muito? Né? Eu queria falar exatamente aquilo que precisa ser falado e ponto final. Mas mesmo assim eu sou meio enrolão, pessoal. Eu falo demais. Eu devia falar menos. Minha esposa sempre me dá bronca. Joel, você fala demais, você fala muito. Eu sempre tomo bronca, né? Quando a gente tá num lugar e a Débora tá do meu lado, eu sempre tomo um chute assim no pé, assim. Joel, para de falar, você fala demais. Né? Mas então, pessoal, aqui tem algumas lições importantes. Primeira lição, Deus pode transformar qualquer um. Segunda lição, nós fomos chamados para pregar e profetizar a palavra, a restauração na vida das pessoas. Terceira lição, as pessoas têm transformações graduais. Né? Não adianta, assim, pessoal, deixa eu deixar bem claro. Se você pegar os ossos secos e você profetizar o espírito nos ossos secos, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Então, assim, também existe um processo em tudo isso, né? Então, assim, se você não seguir o processo, alguma coisa vai dar errado, né? Então, assim, ontem, por exemplo, eu estava tentando fazer um molho bechamel. E aí eu resolvi colocar a farinha depois de tudo. Deu tudo errado. Empelotou, um monte de maçaroca, e deu tudo errado. Por quê? Porque você não seguiu a sequência certa. Primeiro você mistura a manteiga com farinha e você acrescenta o leite devagarzinho para ir dissolvendo, senão não vai dar certo. Então eu resolvi botar mais farinha depois que o negócio já estava fervendo. E aí deu tudo errado. E aí comemos maçaroca mesmo, porque eu não vou jogar fora. Então a gente vai comer maçaroca do jeito que tá. Mas aí o que acontece?
Quando você prega, eu penso assim, de uma certa maneira, quando eu preparo uma pregação, eu preparo uma pregação racional. Eu preparo uma pregação que dá para entender, que tem começo, que tem introdução, que tem ilustração, que tem piadinha, que tem pontos, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Por quê? Porque isso é a forma racional de eu trazer para as pessoas para dentro da palavra. Porque da onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então eu preciso, de uma certa maneira, trazer uma lógica racional e clara para que as pessoas possam entender a palavra. Mas eu não posso ficar por aí. Eu não posso ficar só na persuasão humana. Eu não posso ficar só no convencimento humano e didático. Eu preciso depender totalmente de Deus para quê? Para que o Espírito Santo de Deus me use como um canal para transformar as vidas, para que as pessoas possam experimentar Deus na vida delas. Então primeiro, a primeira parte da pregação da profecia do profeta aos ossos secos trouxe eles para se tornarem pessoas. O segundo bloco da pregação da profecia do Ezequiel trouxe para eles então uma vida completa e o Espírito Santo entrou na vida dessas pessoas para começar uma regeneração, uma restauração completa. E aí a gente vê que, na verdade, do versículo 15 até o 23, a gente tem a lição prática de tudo isso. A gente tem a mão de Deus agindo na vida das pessoas e do povo de Israel no exílio. Por quê? O povo de Israel no exílio, vamos pensar assim, eles estavam vivendo lá em Israel, em Jerusalém, em Judá, estava tudo bem, e veio o povo babilônico, destruiu todo mundo, maltratou todo mundo, e depois pegaram todo mundo e levou cativo para a Babilônia. Então eles estavam como mortos, é como se uma nação inteira tivesse sido morta e que estava vivendo como morto, porque eles não tinham alegria de viver, eles não estavam mais na casa deles, eles estavam vivendo longe daquilo que era de onde eles nasceram, eles eram escravos, eles eram obrigados a fazer as coisas que todo mundo mandava neles. Então eles estavam vivendo como mortos. E nessa desesperança, Deus traz essa palavra profética para o Ezequiel. Para quê? Para que o Ezequiel possa trazer para eles a esperança de que há esperança na transformação de Deus. E o Ezequiel tinha plena certeza de que o povo voltaria para sua terra. Mesmo Ezequiel não vendo isso, pessoal, porque Ezequiel morreu no exílio. Ezequiel morreu no exílio, então ele não viu tudo isso. Toda essa transformação, esse reavivamento, e aí eu trago para vocês a palavra reavivamento. Uma coisa só pode ser reavivada quando ela já era uma coisa viva, morreu, e ela vai ser reavivada, né? Então assim, senão a gente ia chamar isso de nascimento. O nascimento não existia uma pessoa e nasceu alguém, então é nascimento. Reavivamento é uma pessoa estava viva, ela morreu e ela foi reavivada. Uma outra palavra para reavivada é ressuscitada. E é por isso que Jesus Cristo traz para nós a missão dele de morrer numa cruz e de ressuscitar em nós. E é por isso que quando nós falamos de batismo nas águas, nós falamos o quê? Que você, de uma forma representativa, quando entra na água, você morreu e você, quando sai da água, você ressuscitou, você regenerou, você foi reavivado, você foi ressuscitado. Então é importante a gente entender essa logística, né? De que Deus, ele quer restaurar o povo dele, Deus quer trazer de volta o povo dele para viver um reavivamento verdadeiro em todo o planeta. O desejo de Deus não tem o desejo de que as pessoas morram e vão para o inferno. Tem muita gente que pensa errado de Deus, fala assim, Deus escolheu só alguns, o resto ele quer que queime no inferno. Não. A gente não pode pensar dessa maneira. Deus quer que todos sejam salvos. Só que, como ele deu o livre-arbítrio, ele deu a livre escolha para cada pessoa, então cada pessoa vai ter que escolher. Deus não pode obrigar as pessoas a aceitarem ele. Mas pergunta para mim, Deus pode transformar alguém? Pode. Deus pode transformar um miserável que matou 49 mulheres? Pode.
Deus pode transformar um tio estuprador de uma menina de 10 anos? Pode. Deus pode transformar alguém que nem eu, alguém que nem você? Pode. Talvez o nosso pecado não seja tão socialmente depravado igual a esses primeiros exemplos que eu dei. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos contra Deus. E nós precisamos ser regenerados. E a palavra de Deus vem para nós em relação a isso. Então, no versículo, para terminar o 37, do versículo 21 ao 23, existem 3 promessas importantes que Deus traz para a gente. Né? Então, do 21 ao 27 diz assim, do 21 ao 23, né? Que ele vai trazer 3 promessas aqui, deixa eu ver. E diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações onde foram, vou juntá-los todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles e nunca mais serão 2 nações, nem estarão divididos em 2 reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma transgressão, pois eu os salvei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purifiquei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Né? E aqui as 3 promessas são a restauração, a unificação e a purificação. São as 3 coisas que Deus promete para o povo de Israel aqui. Depois ele vai falar de um só rei no versículo 22. O versículo 24 ele fala mais uma vez que Davi reinará. E aí eu já expliquei para vocês como que Davi vai reinar se ele já morreu. A raiz de Davi, que é Jesus Cristo, vai vir e vai se tornar o grande rei nas nossas vidas. Aí o versículo 25 vai falar sobre a volta dos exilados para Jerusalém. E o 26 vai falar sobre a aliança de paz, do 26 até o final. Essa é a aliança que Deus tem para com as nossas vidas. Amém. Amém. Então esse é o 37, tá, pessoal? Esse capítulo é muito legal. Ainda bem que eu consegui falar deles para vocês. E aí o 38 vai trazer, o capítulo 38 faz a profecia contra Gog, que era um inimigo de Deus. Gog e Magog, eles são citados em Apocalipse 20, versículo 8. É interessante, pessoal, você precisa gravar isso que eu vou falar agora, porque quando começar a parte arquitetônica do novo templo, você vai entender o que eu estou falando. Muito do livro de Ezequiel está escrito em Apocalipse, o último livro da Bíblia no Novo Testamento. Quando João vai na ilha de Patmos, ele tem essa visão do Apocalipse, essa revelação do Apocalipse. O João, ele usa muito dos recursos que estão dentro dele, do conhecimento do livro de Ezequiel, para ele entender o que vai acontecer no final dos tempos. Então, Gog e Magog está sendo citado aqui em Ezequiel, e que foi citado em outros textos, em Gênesis capítulo 10, por exemplo. Então, esse Gog e Magog parece um negócio meio assim, poxa, um negócio sem tanta importância, mas esse Gog e Magog, que é o capítulo 38 e 39, vai ser citado lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. E aí o que acontece? Acontece que o livro de Ezequiel, ele traz uma perspectiva apocalíptica do final dos tempos, ele traz uma perspectiva escatológica. Lembra do que eu falei da palavra escatológica? Escatológico é o estudo sobre o final dos tempos. Escatológico tem praticamente todos os livros da Bíblia, porque todos os livros da Bíblia eles vão citar de alguma maneira a questão do final dos tempos para nós também, para tudo, né? O novo céu e a nova terra. Então, assim, é importante você entender que o 38 e 39 traz para a gente essa ideia de que o inimigo será derrotado. O inimigo será completamente extinto e derrotado para que nós possamos viver a plenitude da eternidade com Deus por toda a eternidade e assim por diante. É muito importante a gente entender isso, tá? Então acaba o 38 e 39, eu vou acabar por aqui, vou entrar no 40. O capítulo 40 até o 48, que é o final do livro de Ezequiel, é o último bloco do nosso livro de Ezequiel.
tá? Do 40 ao 48 é o nosso último bloco. E ele é dividido, olha só, se você está anotando aí, depois você pega na gravação, porque eu não vou falar devagarzinho não para você entender, tá bom? Então, ó, então ele vai ser dividido assim, ó, do 40 ao 42, ele vai falar sobre o novo templo. Vocês lembram que o templo de Israel foi destruído pelos babilônios, foi queimado, não sobrou nada, e a palavra de Deus diz que não sobrou pedra sobre pedra. Você já viu esse termo? Não vai sobrar pedra sobre pedra. E é só uma curiosidade, você sabe por que, que o templo de Israel foi completamente destruído e que não sobrou pedra sobre pedra? Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Essa é uma curiosidade. Não sobrou pedra, não ficou tijolo sobre tijolo lá em Israel. Por quê? Sempre quando você vê uma ruína, por exemplo, você vê, né? Sobram umas paredinhas, um murinho aqui, né? Uma parede ali. Lá em Israel não sobrou nada. Sabe por quê? Porque quando Salomão construiu esse templo, ele tinha tantas pedras preciosas, mas ele tinha tantas pedras preciosas que ele colocava pedras preciosas entre uma pedra e outra. Então ficavam pedras preciosas entre uma pedra e outra. Aí quando eles descobriram que entre as pedras tinha pedras preciosas, para eles pegarem essas pedras preciosas, o que eles faziam? Eles destruíam tudo. E é por isso que não sobrou pedra sobre pedra. Por quê? Porque eles queriam as pessoas gananciosas, claro, tudo destruído, eu quero pegar alguma coisa para mim. Eles quebravam tudo para encontrar essas pedras preciosas que eram usado como pedra para argamassa, de fazer cimento e levantar as paredes de Israel, de Jerusalém, do templo. Não sobrou pedra sobre pedra, destruiu tudo mesmo, pessoal. Então, do 40 ao 42, a gente tem a planta baixa de um novo templo. O 43 vai falar sobre a glória do Senhor na volta do templo. O 44 vai falar sobre a reforma no ministério do santuário. O capítulo 45 e 46 vai falar sobre o distrito e as ordenanças sagradas. São coisas sagradas que precisavam ser realizadas no novo templo. O 47, do versículo 1 até o versículo 12, vai falar sobre o rio da vida. O capítulo 47, do versículo 13 até o capítulo 48, versículo 29, vai falar sobre a redivisão das terras. Então, quando o povo de Deus voltar para Israel, as terras serão redivididas e reposicionadas político-geologicamente. Cada um vai ficar com um pedaço da terra. E aí do 48, versículo 30 até o 35, que é o final, ele vai falar sobre a cidade santa, né? Então, assim, aqui do capítulo 40 até o 48, então dentro dessa divisão que eu acabei de dar para vocês, você pode dividir isso em 3 grandes blocos. Primeiro grande bloco vai falar sobre o novo templo. Segundo grande bloco vai falar sobre o novo culto. Terceiro grande bloco vai falar sobre a nova divisão da terra. Ponto final. É isso que a gente vai ver daqui para o final de Ezequiel, e a gente vai terminar o Ezequiel e entrar em Daniel. Oh, yes! E assim a gente vai andando, né? Então vamos lá. Capítulo 40. O capítulo 40, como eu falei para vocês, é um capítulo extremamente arquitetônico. Vamos ler o começo do 40 comigo, até o versículo 4. Olha só. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual o lado sul havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. E ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo à sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem. Preste atenção a tudo que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Então o que acontece, pessoal? O capítulo 40, 41 e 42, o Ezequiel, ele teve uma visão onde ele foi levado para Israel no futuro.
Só que a gente tem alguns problemas aqui. Que futuro é esse? Será que esse futuro é depois dos 70 anos do cativeiro que eles vão voltar para Jerusalém e vai haver a reconstrução do templo? Ou esse futuro é o tempo o novo tempo do Novo Testamento, quando Jesus vem aqui e restaura um novo templo dentro de nós? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá, pessoal? É assim, eu só queria trazer então para vocês poderem andar comigo e vocês entenderem. Então, todo o capítulo 41 e 42 vai trazer para nós a ideia de um novo templo. Vocês conseguem ver aí a imagem, pessoal? Eu vou mandar essa imagem para vocês no nossa devocional para você obter essa imagem, né? Então, quando a gente olha para essa aqui é a nova planta do complexo novo templo de Jerusalém dado para Ezequiel. Né? Então é interessante que você vai ver aqui as paredes que circundam um quadrado perfeito, né? E aqui está em espanhol, tá, pessoal? Eu não achei em português, né? Tá em espanhol. Tem espanhol ou inglês, né? Mas assim, aqui ele vai falar sobre vários departamentos dentro desse novo templo. É engraçado que em cada canto da aresta desse quadrado, cada canto é feito uma cozinha. E eu fiquei pensando, né, pessoal, nessa reforma do novo templo, eu fiquei pensando no nosso novo templo. Me veio muito a memória do nosso novo templo, né? Só que a gente não tem 4 cozinhas, a gente vai ter mais ou menos umas 3. Em cima no segundo, no templo vai ter uma copinha, que vai ser um lugarzinho ali para fazer um cafezinho, sei lá, uma pia para lavar algumas coisinhas, mas nossa verdadeira cozinha tá lá embaixo no subsolo, né? E aí lá no último andar vai ter alguma coisa de cafezinho e tal assim, mas vai ter, eu fico pensando, né? Na verdade, essa aqui é a ideia de reforma que Deus deu para Ezequiel. Eu vou trazer, vou fazer um outro vou compartilhar uma outra imagem com vocês. Ué, não apareceu. Deixa eu ver, deixa eu baixar essa aqui. Vou compartilhar uma outra imagem com vocês. Ela é um pouco mais didática. Tá? Aquela ali é uma imagem bonita. Essa aqui é uma imagem mais didática. E aqui, então, ele vai falar assim, do novo templo em Ezequiel 40 a 42. Né? A data de Ezequiel aponta para a visão conforme o versículo 1 seria 28 de abril de 573 a.C., né? Porque ele fala exatamente isso. Mas eu vou me deter, eu vou mandar esse PDF para vocês também, para vocês poderem ver com mais calma aí no computador, no iPad, no celular de vocês. Mas eu vou me deter aqui nesse canto aqui, que ele vai falar dos itens, de onde estava cada coisa. Então vai ter aqui o muro do átrio externo, vai ter a porta exterior oriental, o átrio exterior, as câmaras do átrio exterior, o pavimento, a porta exterior do norte, a porta interior do norte, a porta exterior do sul, a porta interior do sul. Sempre tem a porta de dentro e a porta de fora, tá, pessoal? Por quê? Porque esses muros, eles eram muito grossos. Para você ter ideia, os muros eles tinham 3 metros de largura. Imagina, o quarto que eu tô é de 3 metros. Esse quarto aqui é só a espessura do muro. Então, tinha a porta interna, tinha a porta externa, a porta interior, porta inferior, né? As mesas da imolação, aí vem os utensílios, né? As câmaras para os sacerdotes e cantores. Todos esses CE que tem aqui em volta, eles são, então, essas câmaras do átrio exterior. Aí dentro tem as câmaras dos sacerdotes e dos cantores. Aí tem o altar, né? E aí, assim, é difícil de ver, porque, assim, cada item desse tem uma letra e a letra tá aqui dentro desse desenho só para você ter uma forma didática e com a referência no versículo onde que tá? Então eu tô resumindo para vocês, tá, pessoal? Então o V aqui é o vestíbulo. Vestíbulo seria a parte da frente. O LS é o lugar santo ou santuário, né? Então tem o lugar santo e tem o santo dos santos, né? Que ele vai falar que é o SS. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, eu tô mexendo aqui a minha setinha. É o SS, é o santo dos santos. Só uma curiosidade para vocês entenderem, quando você vai para Israel hoje,
e você tem aquele tal do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é esse muro aqui, esse muro, que é o muro mais próximo do Santo dos Santos. Então, assim, hoje, o Muro das Lamentações, que é um dos lugares mais famosos de Israel, fica aqui nessa ponta, nessa parede, que é a parede que é mais próxima do Santo dos Santos. Então, para os judeus, o lugar mais santo do templo era o Santo dos Santos, que ficava naquele lugar. Aí vem as câmaras laterais, do capítulo 41, 5 a 7, o pavimento elevado, o átrio divisório, o edifício do lado ocidental, as câmaras dos sacerdotes, o muro do átrio interior, o lugar para os sacerdotes cozinharem e as cozinhas. Então você tem aqui uma planta baixa do novo templo de Jerusalém. Né? Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou ler o texto, mas eu aconselho a você a ler o texto inteiro. Por quê? Porque a gente se propôs a ler a Bíblia inteira, né? Então não é porque é chato que você vai deixar de ler, tá bom? Eu tô dando um resuminho para vocês, que é pra gente também economizar 3 capítulos que vão falar quase que da mesma coisa, né? E um pouquinho do capítulo 46, que vai falar do lugar onde os sacerdotes cozinhavam e o lugar onde estavam as cozinhas, né? Mas, no geral, eu queria trazer para vocês isso para que vocês pudessem enxergar. Vou mandar isso para vocês, não fiquem preocupados. Eu vou mandar essas 2 fotos para vocês, tanto o templo de Ezequiel, em espanhol, porque não tinha em português, e esse pedaço desse estudo bíblico aqui, que dá em cada versículo o que fala de cada item dentro desse templo. Agora, deixa eu trazer a complicação de tudo isso, pessoal. Qual que é a complicação de tudo isso? A complicação de tudo isso é o seguinte: existe uma dificuldade de interpretação para a gente saber quando que esse templo ia ser construído. Por quê? O que a gente sabe é o seguinte, que esse templo ainda não foi construído. Nessas medidas, ainda não foi construído. Tá? Depois que o povo voltou cativo do exílio e foi de novo para Jerusalém, a gente sabe que tem toda essa história do apoio do rei Ciro, né? Zorobabel, que ajudou a reconstruir, que deram material, o pessoal deu material e eles começaram a reconstruir o templo, mas eles não reconstruíram com essa planta baixa que Deus deu para Ezequiel. Aí que fica a dúvida e o problema de interpretação desse texto de Ezequiel, tá, pessoal? E essa é uma das razões do porquê que Ezequiel é um livro difícil, tá? Porque existem algumas profecias que elas se cumprem logo no tempo em que foi escrito, ou um pouco depois. Um pouco depois que eu digo assim, 100 anos depois, 70 anos depois, né? Mas existem profecias escatológicas do Velho Testamento que ainda não aconteceram, né? Por exemplo, lá no livro de Joel, a gente vai ver a descida do Espírito Santo. E quando você vê a descida do Espírito Santo, não aconteceu no Velho Testamento. Não aconteceu com Jesus em vida. Aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou. E o Espírito desceu no Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo e eles falaram em outras línguas. E aí sim a profecia do livro de Joel aconteceu quando? Ali depois no livro de Atos, né? Então o que acontece? Existem dificuldades. Deixa eu trazer as dificuldades para vocês. São 4 dificuldades. São 4 linhas de pensamentos que podem virar interpretação para esse novo templo, essa planta baixa do templo de Ezequiel. A gente está chamando de o templo de Ezequiel porque Ezequiel foi levado para Israel no futuro. O anjo, que era aquele cara vestido de bronze, com uma trena, com um pedaço de madeira para medir, com uma fita de linho, o que ele estava fazendo, pessoal? Ele levou Ezequiel para esse novo templo e pediu para Ezequiel
pegar o iPhone dele e tirar foto de todas as medidas para poder guardar. Pessoal, como que alguém conseguiria gravar 3 capítulos de detalhes tão minuciosos quanto esse, na verdade? Né? Bom, na verdade, assim, eu fico pensando, né? Se Deus me deu capacidade para decorar nome científico de peixe, eu acho que Deus ele pode dar capacidade para profeta também gravar tudo isso de informação, né? Então, assim, quem sou eu para falar que não, né? Se eu tivesse um iPhone lá na visão do anjo, eu ia tirar foto e gravar tudo no meu celular e depois eu mandava para o pessoal, né? Mas como eu não tinha, ele teve que memorizar tudo. E aí eu entendo, vamos trabalhar então as interpretações e aí a gente acaba a devocional de hoje. Primeira interpretação que pode ser feita em cima desse texto é o que? A interpretação literal, né? Nós temos uma interpretação literal. Que é uma interpretação literal? A planta de um templo para a volta do exílio. Então essa era a planta que Deus queria para que quando o povo voltasse do exílio, o templo fosse construído dessa maneira. Então Ezequiel, ele tinha plena, olha só, Ezequiel começou o seu trabalho de sacerdote profeta no exílio, ele morreu no exílio, ele não viu a volta para Jerusalém, mas ele tinha certeza absoluta que as pessoas voltariam do exílio para Jerusalém e aí seria reconstruído o templo. Né? Então, a interpretação profética é que essas medidas e essa planta baixa do templo, ela foi dada por o Senhor para reconstruir depois do exílio. Não necessariamente não. O que não aconteceu ainda, porque essa planta baixa não aconteceu até então, até hoje ainda não aconteceu, tá? Porque quando você vai para Israel e você entra nesse lugar onde era o templo do Senhor, tem uma abóbada muçulmânica lá, tem uma sinagoga muçulmana no meio do pátio onde era o templo do Senhor, né? Então, assim, ainda não aconteceu. Então, essa seria profético literal, que seria o quê? O povo saindo do exílio e voltando para Jerusalém ia construir esse templo. Ponto final. Segunda interpretação é a interpretação cristã simbólica. Por que cristã simbólica? Porque seria, na verdade, essa visão de Ezequiel seria o cumprimento simbólico da era cristã. Então a era cristã, o que é a era cristã? É o Novo Testamento, é quando Jesus vem em forma de homem e aí ele começa uma missão de salvação, de morte na cruz, de ressurreição, de regeneração do povo, do Espírito Santo vindo, da plantação da igreja neotestamentária e um novo mover de Deus na terra através de um tempo de graça que Jesus trouxe para nós aqui na terra. Do livre acesso que agora nós temos de sermos os sacerdotes a entrar na presença de Deus. Então, essa interpretação é o quê? É olhar para Ezequiel e falar assim, puxa, Ezequiel estava pensando no Novo Testamento, na vinda do Messias, no Jesus Cristo, e esse templo que ele está falando, quem é esse templo que ele está falando hoje? Somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e Deus escolheu a nossa vida, a nossa comunidade para morar no meio de nós. Então essa é a segunda interpretação. Então o livro de Apocalipse, por exemplo, ele usa muitas expressões de Ezequiel, como eu estava falando para vocês agora há pouco. Né? Então porque o livro de Apocalipse usa as referências e os argumentos de Ezequiel, o que pode acontecer, pessoal? Todos esses detalhes que estão sendo colocados pelo anjo, pode ser uma visão, assim como o Apocalipse escrevia sobre o dragão, entendeu? Entendeu? Aquela prostituta que não sei o que vai destruir tudo, o anticristo, um ser com cara de leão, com cara de boi. Todas essas coisas figurativas podem ser, então, que Ezequiel
tenha essa literatura apocalíptica para mostrar pra gente, falar pra gente da era cristã que iniciou com Jesus Cristo aqui na Terra, né? Então pode ser uma forma literária, metafórica, para que a gente entenda que o tempo da era cristã começou. Então esse seria uma interpretação da visão do templo de Ezequiel, né? Então a Nova Jerusalém, quando a gente vai lá em Apocalipse 21, 22, a gente vê a Nova Jerusalém. Quando você vê a formação da Nova Jerusalém em Apocalipse 20, 21, 22, você vê que muitas das características da Nova Jerusalém, do novo templo, estão dentro da planta baixa do projeto que o anjo entregou na mão de Ezequiel, né? E é por isso que pode ser essa interpretação cristã simbólica. Terceira interpretação. A terceira interpretação é dispensacionalista. O que significa dispensacionalismo? É uma teologia que divide toda a história, desde a criação do mundo até o Apocalipse, em etapas, em blocos, em fases. E cada fase é uma dispensação. Então, assim, no começo, quando você tem a criação do mundo, a queda do homem, a vinda de Moisés, o povo sendo liberto dos escravos, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, é chamado de a dispensação da lei. Então, depois da dispensação da lei, você tem a dispensação, sei lá, dos juízes e dos reis. Aí depois você tem a dispensação dos profetas e das profecias. E aí vem Jesus Cristo e começa a dispensação da graça. Aí depois da dispensação da graça vem a dispensação, sabe? Então o que é? São divisões em blocos de Gênesis a Apocalipse. Teólogos trabalham nessa questão dispensacionalista. E aí tem uma referência de uma Bíblia chamada Scofield, que é a base dessa teologia dispensacionalista, que ela chama esse bloco de Israel na terra na época do reino, ou seja, Israel no tempo do reino de Deus. E é uma abordagem tanto, aí eu falo para vocês, a abordagem dispensacionalista, ela é tanto literal profética como cristã simbólica. Então vamos lá. Então essa interpretação dispensacionalista, ela traz a primeira e a segunda interpretação, ela junta e traz uma harmonia entre as duas ideias. Para formar o quê? A terceira ideia. Deu para entender? Tá? A Maria Helena botou a mão na cabeça. Meu Deus do céu, isso aqui tá muito complicado. Pessoal, quando a gente chegar no céu, a gente vai entender tudo, tá? Agora vamos ter um pouco de paciência e vamos tentar pensar um pouco comigo. Então, ó, primeira interpretação, ela é profético-literal, é uma coisa que vai ser no futuro. Aliás, no exílio, após o exílio. A cristã simbólica é entender que tudo isso que o Ezequiel está recebendo, na verdade, é uma simbologia do que pode acontecer. A dispensacionalista, ela junta a primeira e a segunda e coloca ela dentro de etapas na história da Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse. E a última interpretação é chamada de interpretação apocalíptica. E a interpretação apocalíptica é que assim, não vê isso só como uma profecia, mas como uma literatura apocalíptica, em momentos de crise. Então assim, o que acontece? Quando o João, lá no Apocalipse, quando ele escreveu o Apocalipse, o povo de Deus estava sendo perseguido por causa da pregação do Evangelho, da pregação da salvação em Jesus Cristo. E aí é por isso que João foi mandado para a ilha de Patmos, para ele parar de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, o que essa interpretação diz? Que em tempos de crise, Deus dá uma bênção para você poder estudar a palavra dele, para que essa palavra se torne algo que vai gerar esperança na sua vida. Então vamos trazer para os dias de hoje, tá? Vamos trazer para os dias de hoje.
Se nós não tivéssemos essa devocional que a gente está tendo quase todos os dias aqui na pandemia, como que você estaria hoje? Talvez você estaria um pouco mais ansioso, com medo da morte, com medo das dificuldades, com medo sabe, de pessoas sofrendo, de que o fim do mundo está acabando, de que eu vou morrer. Você não ia ter isso, mas o que acontece? Talvez num tempo de crise, Deus deu a oportunidade da gente estudar a palavra de Deus, para quê? Para que isso pudesse te dar esperança. Você entende? Então a interpretação apocalíptica, na verdade, é o quê? Como o povo de Deus aqui nesse texto, ele estava preso, escravizado, saiu da sua terra, teve que ficar enclausurado como escravos na Babilônia, numa terra que não era deles. Eles estavam vivendo uma crise muito forte, um momento muito difícil na vida deles. Deus traz essa palavra para Ezequiel para que de uma forma apocalíptica essa mensagem trouxesse o que para eles? Esperança. Você entende? Então, assim, é por isso que eu falo, são 4 tipos de interpretação que você pode ter em cima desse texto. E eu digo para vocês, nenhuma delas está errada. Você entende? Não tem nenhuma delas que você fala assim, ah, não, esse aqui está completamente errado. Não. Você pode se apoiar em qualquer uma dessas posições. Pastor Joel, qual que é a sua posição? Não vou falar. Brincadeira, eu vou falar assim. Eu acho, assim, na minha opinião, pessoal, eu acho que esse templo vai acontecer na restauração completa de Deus quando o céu descer aqui na terra. Por quê? Sabe quando a gente canta aquela música do Pai Nosso, né? Pai Nosso do céu. Tem uma hora na música que a gente fica cantando assim: Deixa o céu descer, né? Não tem essa parte? Eu não acredito que nós seremos arrebatados e que a gente vai tudo para um céu glorioso viver nas nuvens. Eu não acho. Eu entendo na Bíblia o quê? Que tudo aqui na terra vai ser restaurado. Tudo aqui na terra vai ser regenerado. E eu entendo a palavra redenção completa da criação como uma regeneração completa aqui na terra. Quem vai sumir daqui são as pessoas que vão para o inferno, o demônio e Satanás, que vão para o lugar deles, que não é aqui, é um outro lugar preparado para eles. E todas as pessoas que não decidirem por Jesus vão com eles para lá. Mas aqui a terra será completamente restaurada. E é por isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse que o céu vai descer. Traz o céu aqui na terra. E aí eu entendo que quando o céu descer aqui na terra, eu acredito que o templo, exatamente como está essa planta, por isso que eu vou mandar essa planta para vocês, a planta baixa do novo templo. Eu acho que essa planta vai ser o novo templo que vai ser construído aqui na terra depois da volta de Jesus Cristo, depois da condenação do diabo, depois do grande julgamento, do juízo. E aí os remanescentes do Senhor vão viver a eternidade com Deus, na presença de Deus. E eu acho que vai ser aqui na terra e a gente vai experimentar de novo aquilo que era o tal do Éden. Né? O início de tudo, porque o homem foi banido do Éden, né? E o Éden deixou de existir. Na verdade, ele não deixou de existir no coração de Deus, mas ele ainda existe. E eu entendo que esse Éden vai ser um lugar onde a gente vai voltar a viver, a gente vai voltar para esse jardim maravilhoso. Deus está trazendo a gente de volta para esse jardim. E aí esse jardim maravilhoso é o quê? É o céu aqui na terra, a regeneração, a restauração completa. E nessa restauração completa, a gente vai ter o templo nas medidas exatas que a gente vê na profecia de Ezequiel, porque isso ainda não aconteceu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Quando você vai para Israel, quando eu fui para Israel, eu entrei num lugar, não era secreto, mas era um lugar bem resguardado. Porque esse lugar, eles estão preparando todos os utensílios que vão compor o novo templo. Todos os utensílios, todos, os coletes sacerdotais, as bacias,
tudo conforme está escrito em Ezequiel 37, os caras estão construindo tudo exatamente. A hora que liberar aquele lugar lá, que está a sinagoga muçulmana, lá no meio do templo de Salomão, a hora que liberar para reconstruir o templo, eles já têm praticamente tudo pronto para poder fazer a reconstrução exatamente nas medidas de Jerusalém. Dá até arrepio, pessoal. Quando eu fui ali, deu até arrepio, né? Eu lembro que eu conversei em inglês com o responsável daquele lugar lá e ele falou assim, ele tem a plena certeza que Israel é o lugar onde seria o exemplo para as outras nações conhecerem a Deus dessa maneira. A aliança que Deus faz com Israel é a aliança que Deus gostaria de ter com todas as outras nações do planeta. E é por isso que esse lugar é aberto para qualquer um entrar lá. Porque se não fosse, eles iam deixar só judeu entrar lá dentro, mas não, qualquer um entrava lá dentro. E eu fiquei assustado, né? Porque eu nunca imaginei que todos os utensílios desse novo templo de Ezequiel já estariam sendo construídos agora. E eles já estão montando. Então essa é a minha posição, tá, pessoal? Eu posso estar errado? Posso. Por quê? Porque você tem possibilidades de interpretação de várias maneiras, né? Então essa é a minha humilde opinião em relação a isso, né? Tá bom? Complicado, né, pessoal? Hoje foi complicado, né? Dei uma suada aqui, mas que bom que a gente pode estar estudando dessa maneira, né? Eu acho que é uma coisa interessante da gente estudar a palavra, né? Aí amanhã vocês vão do 43 ao 45 e na sexta-feira a gente termina junto o livro de Ezequiel e já começa Daniel junto no sábado. Então acho que, se eu não me engano, é isso. Deixa eu ver. Ixi, apagou. Mas acho que é isso mesmo, né? A gente termina junto Ezequiel e no sábado a gente começa junto Daniel. Daniel também é um livro fantástico, né? As historinhas de Daniel vai ser assim fantástico, muita coisa pra gente pensar, muita coisa pra gente crescer. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos estar terminando nossa devocional de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é um Deus vivo que fala nos nossos corações. Obrigado, Deus, porque a tua mão é poderosa sobre nós e nos abençoa. Obrigado, Deus, por poder ter teólogos que estudaram tudo sobre isso para explicar para nós um pouquinho de como que nós podemos interpretar o livro de Ezequiel, porque se dependesse só do nosso conhecimento, a gente estaria boiando aqui, não entendendo quase nada, Deus, mas porque pessoas se dedicaram nos estudos das línguas originais, na arqueologia e no estudo do Velho Testamento, que a gente pode ter um pouquinho desse conhecimento, Deus. E obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala no nosso coração, que vivifica as nossas vidas, que reaviva as nossas vidas. E eu peço, Deus, que o Senhor continue falando e trabalhando nos nossos corações através da Tua palavra. Oramos tudo isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.